Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo. E agora eu trago para você as questões atreladas ao procedimento administrativo. Pessoal, aqui agora, algo bem mais tranquilo, essas questões de procedimento administrativo sem grandes alterações, e aí nós vamos para o procedimento judicial, em que nós tivemos significativas alterações. Então trago para você o seguinte, olha, procedimento administrativo regulado do artigo 14 a 16. Diz o artigo 14 que qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Mistério nenhum. A representação será escrita ou reduzida a termo, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e indicações de provas que tenha conhecimento. Nada relevante, nada para nós que vai ser algo extremamente cobrado. E ainda veja que a autoridade rejeitará a representação em despacho fundamentado se essa não contiver as formalidades trazidas no artigo 14 caput. A rejeição não impede a representação ao MP. Perfeito? Então, honestamente aqui, nada muito preocupante. Eu estou trazendo para você porque a ideia é que o nosso curso seja o mais completo possível, mas aqui, de fato, não tem grande ponto relevante. Trago ainda que, atendidos os requisitos da representação, a autoridade determina a imediata apuração dos fatos, observando a legislação que regula o processo administrativo disciplinar. De acordo com o artigo 15, a comissão dará conhecimento ao MP e ao Tribunal de Contas da existência desse procedimento administrativo. E o MP ou o Tribunal de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Então, pessoal, aqui, honestamente, passo com você de passagem, fica a literalidade, nada tão relevante como o que a gente vai passar a estudar aqui agora, que vai ser o procedimento judicial, que vem regulado do artigo 17 a 18 a 18A. Meus amigos, aqui vamos com bastante calma nesse começo, porque eu já estou falando de pontos extremamente relevantes para você aqui. Então veja, pessoal, que eu trago o seguinte para você. A ação será proposta pelo MP. O rito vai ser o comum do CPC. Presta atenção que isso vai despencar em prova e vai refletir na vida do dia a dia, na vida prática. A fazenda pública não tem mais legitimidade ativa. Anote isso. A fazenda pública não tem mais legitimidade ativa. Não tem. De modo, pessoal, que no prazo de um ano, a partir da publicação da 14.230, o MP manifestará interesse no prosseguimento das ações por improbidade em curso ajuizadas pela Fazenda, inclusive em grau de recurso, de modo que, nesse prazo de um ano, suspende-se o processo, sendo vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição, nos termos do artigo 314 do CPC. Então, pessoal, aqui a gente tem pontos relevantes que é preciso que a gente precisa passar com bastante calma para você anotar muito bem e entender muito bem. Então, a ação agora
é de legitimidade do MP. Apenas o Ministério Público vai poder propor as ações de improbidade, de modo que a Fazenda Pública, a pessoa jurídica, não vai mais poder propor a ação de improbidade. Tá. E as que já estão? E as que já estão em andamento? O que acontece? No prazo de 1 ano da publicação da 14.130, o MP vai analisar se prossegue ou não com essas ações. E nesse prazo de 1 ano, o processo fica suspenso, veda-se ao juiz a prática de qualquer ato processual, salvo aqueles para evitar questões de dano irreparável. Agora, quando houver arguição de impedimento e de suspeição, o juiz não vai poder praticar, mas aí isso já é natural. E se passado esse 1 ano e o Ministério Público nada fizer, olha o que a lei diz. Caso o Ministério Público, nesse prazo de 1 ano, não se manifeste, o processo será extinto sem resolução de mérito. Então a lei diz que se o Ministério Público não se manifesta dentro desse prazo de 1 ano, o processo será extinto sem resolução de mérito. Acabou. Perfeito? É uma flexibilização bem relevante. Ainda trago para você que a ação de improbidade deverá ser proposta perante o foro do local onde ocorrer o dano ou da pessoa jurídica prejudicada. Então, a ação de improbidade vai ser no foro do local onde ocorrer o dano ou no foro da pessoa jurídica prejudicada. E a propositura dessa ação prevenirá a competência do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido. Perfeito? Então gera aí a prevenção. Tranquilo? Muito bem. Trago ainda para você, veja, que a petição inicial deverá individualizar a conduta do réu. É o que vem previsto, pessoal, nos diversos dispositivos, nos diversos parágrafos do artigo 17. Perfeito? Então, a petição inicial precisa individualizar, precisa indicar qual é a conduta do réu. Perfeito? Precisa individualizar a conduta do réu. Estando a inicial em devida forma, o juiz manda autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que contestem no prazo comum de 30 dias. Pessoal, então aqui observe que, estando em devida forma, o juiz vai determinar a citação. Acaba, portanto, a chamada notificação para apresentar defesa prévia. O que está aqui agora previsto na nova lei é que o juiz vai, estando em ordem a petição inicial, citar a parte para que ela conteste no prazo comum de 30 dias. Acaba a defesa prévia. Acaba a necessidade de exigência de notificação prévia para que apresente a defesa prévia. E, consequentemente, acaba aquela decisão do Superior Tribunal de Justiça de que apenas haveria nulidade se houvesse a prova do prejuízo. Acaba, pessoal, que não gera tanto prejuízo assim, né? Porque se o próprio STJ entendia que a ausência de notificação para a defesa prévia era uma nulidade relativa, tendo que haver a prova do prejuízo, a ausência dessa notificação já direto para apresentar citação faz muito mais sentido, honestamente. E aí vai ter o prazo comum de 30 dias para proceder à contestação. Presta atenção, pessoal, que da decisão que rejeitar questões preliminares vai caber agravo de instrumento. Das decisões que rejeitem as questões preliminares vai caber
agravo de instrumento. Isso aí vai ser algo bem cobrado. Havendo a possibilidade de solução consensual, as partes vão requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 90 dias, algo que já estava na redação da 8429, vindo da lei do pacote anticrime. Isso aqui foi incorporado no pacote anticrime e não agora pela nova lei, então não é novidade também. Trago ainda para você que, oferecida a contestação, se for o caso, ouvido o autor, o juiz procederá ao julgamento conforme o estado do processo, levando em conta a eventual manifesta inexistência do ato de improbidade, poderá desmembrar o litisconsórcio, visando otimizar a instrução processual. Então, pode julgar conforme o estado do processo e ainda levando em conta, né, a manifesta inexistência de ato de improbidade, ou ele pode desmembrar o litisconsórcio visando a otimizar a instrução do processo, visando efetivamente facilitar a instrução desse processo. Trago ainda para você que, após a réplica do MP, o juiz proferirá decisão indicando com precisão a tipificação do ato de improbidade imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. Isso vai ao encontro do que nós estudamos anteriormente, de que será nula a decisão judicial que condene a parte a pedido, né, a sanção diversa daquele tipo que foi estabelecido na inicial. Então diz que o Ministério Público, após a réplica, né, após a réplica do Ministério Público, na verdade, o juiz profere decisão indicando com precisão a tipificação do ato, sendo-lhe vedado modificar o fato e a capitulação legal e, consequentemente, vedando a aplicação de sanção diversa da requerida na inicial, sob pena de nulidade da decisão. Ainda veja que, proferida a decisão, as partes são intimadas a especificar as provas que pretendem produzir. Para cada ato de improbidade, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo, dentre aqueles previstos no artigo 9º, 10 e 11, que, como a gente viu, vai ser o tipo mais grave, perfeito? Se o sujeito pratica um único ato e pratica enriquecimento, prejuízo e violação, vai ser o mais grave. Veja, pessoal, então, que a gente já tinha visto esse ponto, mas trago novamente, que é nula a decisão de mérito, total ou parcial, que condena o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial e que condene o requerido sem a produção das provas por ele tempestivamente especificadas. São disposições aqui, pessoal, que têm por objetivo trazer uma dificuldade no sancionamento, né? Porque o STJ já vinha permitindo a mitigação da distrição, agora, e ainda também será nula decisão que condene a parte que não haja possibilidade de produção de prova tempestivamente especificada, porque às vezes a prova é irrelevante, é desnecessária, mas tem que dar oportunidade, e isso pode cada vez mais atrasar o processo de improbidade. Muito bem, continuo com você e ainda veja, trago aqui ponto relevante, que o magistrado pode converter a ação de improbidade em ação civil pública. Mas, Bruno, você não tinha dito que a ação de improbidade é diferente agora de ação civil pública? Que a ação de improbidade não é mais uma ação civil, que é uma ação sui generis, é uma ação repressiva de caráter sancionatório? Sim, e isso que está aqui escrito agora vai só ao encontro do que eu afirmo para você, porque olha o que diz a lei.
O magistrado pode converter a ação de improbidade em ação civil pública. Pode sim. Agora, isso ocorrerá quando identificar a existência de irregularidades ou ilegalidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda. Ou seja, a lei está dizendo o seguinte: eu posso pegar a ação de improbidade, convertê-la em ação civil pública quando não for o caso de ação de improbidade. É isso que a lei está dizendo. Eu posso pegar a ação de improbidade, converter em civil pública, quando não se tratar efetivamente de ação de improbidade. Como que eu sei isso? Quando não estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções dos agentes incluídos no polo passivo das sanções de improbidade. Chama atenção, meus amigos, que dessa decisão cabe agravo de instrumento. Desta decisão cabe agravo de instrumento. Perfeito? Continuo com você e trago que ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação, sendo que a recusa ou o silêncio não implicará a confissão. Veja que a lei se preocupou muito em regulamentar o processo, a ação de improbidade, né? A lei se preocupou bastante. Então, aqui no caso, veja que será assegurado ao réu o direito de ser interrogado, mas que o seu silêncio não implica a silêncio ou recusa, né? Não implica a confissão. Isso já está, né, previsto, inclusive, é direito constitucional, enfim, de não produzir provas contra si mesmo. Continuo, meus amigos, e trago aqui para você este que é um ponto extremamente relevante e que estará bem presente nas nossas provas. O fato de a ação de improbidade administrativa não se aplicar. A ação de improbidade administrativa não se aplicará. Não se aplicará quando? Tá aqui, pessoal. Quando houver a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, em caso de revelia, a imposição de ônus de prova ao réu, na forma lá do CPC, o ajuizamento de mais de uma ação de improbidade pelo mesmo fato, competindo ao CNMP dirimir conflitos e atribuições entre membros do MP distinto, e reexame obrigatório de sentença previsto, sentença ou extinção sem resolução de mérito. Então, meus amigos, o que está aí escrito, preste atenção, vou deixar essa lousa bem aí com você para que você consiga anotar com bastante calma, com bastante cuidado, é de que na ação de improbidade administrativa não será aplicada essas situações. Repito aqui, olha, nas ações de improbidade administrativa não se aplica a presunção de veracidade nos casos de revelia. Não há que se falar em presunção de veracidade dos fatos de improbidade em razão de revelia. Não há, a lei está dizendo. Não há também a imposição do ônus de prova estabelecidos, né, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, não é, pessoal? Que é aquela inversão, a distribuição dinâmica do ônus de prova, né? O CPC vai dizer, né? Estou aqui com o dispositivo aberto, vai dizer que nos casos em que a lei, ou diante das peculiaridades, impossibilidade ou excessiva dificuldade, veja, poderá o juiz atribuir o ônus de prova de modo diverso, né? Então, esta situação não vai ser aplicada no âmbito da ação de improbidade, essa distribuição dinâmica do ônus de prova. Também não vai ser aplicado, não se aplica na ação de improbidade, o ajuizamento de mais de uma ação pelo mesmo fato. De modo que vai caber ao CNMP
dirimir o conflito de atribuições entre membros do MP distinto. Então não há que se falar em ações de improbidade dúplices sobre o mesmo fato. E por fim, não há o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito, uma superação de entendimento do Superior Tribunal de Justiça que determinava a aplicação do reexame necessário nessas sentenças. Então veja, pessoal, esses são pontos que serão muito relevantes para fins de prova e que também impactarão muito o dia a dia das ações de improbidade, se você que está aqui me assistindo, para fins de atualização. Veja que esses são 4 pontos que não serão aplicados na ação de improbidade. Perfeito? Muito bem. Trago ainda para você que a assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador ficará obrigada a defendê-lo judicialmente caso este venha a responder por ação de improbidade até que a decisão transite em julgado. Pessoal, isso aqui vem também ao encontro do que está previsto já, por exemplo, na nova lei de licitações, na lei 14.133. Lá na lei de licitações, né, se estabelece que a autoridade que praticou um ato observado estritamente em parecer jurídico da Procuradoria, a critério deste agente, a Procuradoria vai fazer a defesa judicial, extrajudicial, na via a controladora, administrativa, na via penal, no que for. Este dispositivo é o artigo 10A, é o artigo 10, perdão, da 14.133. Ele está sendo alvo de controle de constitucionalidade no STF. Está sendo alvo de controle de constitucionalidade. Ele é objeto de ADI. Vamos ver o que o Supremo vai entender com base lá na 14.133. Por exemplo, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo tem entendimento que esse dispositivo não se aplica aqui no Estado. Que esse dispositivo é uma norma específica para a União. Que não poderia a União, editando normas gerais, impor isso ao Estado, a municípios. Então isso não seria norma geral. Isso seria uma norma específica, especificamente aplicada para a União. A mesma ideia eu tenho aqui que vai acontecer se a Procuradoria aqui do Estado de São Paulo for se manifestar sobre esse tema. A Procuradoria também vai entender que esse dispositivo não pode ser aplicado aqui no Estado de São Paulo. E a decisão que o Supremo tiver lá na 14.133, eu entendo que as razões, o raciocínio vai poder ser aplicado aqui. Tanto se for declarado constitucional, quanto se for declarado inconstitucional, ponto. Então veja que diz o dispositivo que a assessoria jurídica que emite o parecer atestando a legalidade prévia fica obrigada a defendê-lo judicialmente, caso este venha a responder por ação de improbidade até decisão transitada em julgado. A ver o que vai ser defendido pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje, muita doutrina interpretando a 14.133, que é a lei de licitações, e que traz a mesma situação aqui na lei de improbidade, isso não poderia ser aplicado para estados e municípios, que seria exclusivo para a União. Perfeito, meus amigos? Então eu encerro aqui o nosso bloco. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.